E após manifestações, o governo de Cuba diz que o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos é responsável pela crise no país. Destaque de Vitor Brown. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, voltou a culpar nesta segunda-feira os Estados Unidos pelos protestos que irromperam na ilha no final de semana. Em um pronunciamento ao lado de ministros, Díaz-Canel afirmou que os problemas econômicos enfrentados no país são resultado do embargo imposto pelo governo norte-americano e falou em asfixia econômica para provocar revoltas sociais. Ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos. Díaz-Canel afirmou que há razões legítimas para que os cubanos estejam insatisfeitos, mas que se querem comida devem protestar contra o bloqueio, não contra o governo. Disse ainda que o objetivo dos manifestantes é mudar o regime e colocar no lugar um outro que não cuida da população, comandado por empresas e pelo dinheiro dos Estados Unidos. No domingo, milhares de pessoas foram às ruas da capital Havana e de outras cidades da ilha. Os protestos foram contra a escassez de remédios e alimentos, a falta de energia e as restrições impostas pelo governo como resposta ao avanço da Covid-19. Atualmente, Cuba enfrenta uma escalada da pandemia e no final de semana atingiu novos recordes diários de casos. Em entrevista ao programa Aos Pingos nos Is, nesta segunda-feira, a cubana Zoe Martínez falou sobre a crise vivida no país. Esse sistema comunista que defende tanto a igualdade para todo mundo, só que assim, a igualdade de miséria para o povo e os governantes cada vez mais ricos. O Fidel, ele roubou muito do povo cubano e é lamentável, né? A gente vê a situação do cubano atualmente, né? Sem comida, 5 ovos por mês por pessoa, sem saúde, sem direito à saúde, sem leito. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu às acusações do governo cubano. Afirmou que os Estados Unidos estão ao lado da população da ilha e de seu clamor por liberdade e alívio, e que o povo cubano foi submetido a décadas de repressão e sofrimento econômico pelo regime autoritário do país. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também se manifestou sobre a crise e pediu o fim do embargo americano a Cuba. Uma das coisas impressionantes nesses protestos em Cuba é que ocorreram em várias cidades, dezenas de cidades, no domingo principalmente, ao mesmo tempo. Isso é algo inédito. Já tinham ocorrido manifestações em Cuba contra a repressão, em Havana principalmente, mas dessa forma realmente foi um caso inédito. Nós temos aí uma conjunção de fatores. Evidentemente tem uma falta de paciência da população que já vem se acumulando há décadas com relação à miséria, à pobreza, à falta de oportunidade, falta de perspectiva e principalmente falta de liberdade. Mas há também a situação da pandemia, que em Cuba tem números obviamente maquiados que não são realistas, o governo não divulga dados reais e verdadeiros. E, além de tudo, o governo também está dando vacinação, né? A única esperança da população é uma vacinação com vacinas produzidas em Cuba sem teste de fase 3, né? Sem publicação de resultados de eficácia confiáveis. E o governo também ficou de fora do COVAX Facility, aquele sistema internacional de distribuição de vacinas que tivessem eficácia comprovada. Então, é aí uma paciência que chegou ao limite no caso dos cubanos, ajudado pela internet, que permite que eles divulguem informações, mandem vídeos entre si, mostrando que há protestos acontecendo em várias cidades. Isso estimula outras pessoas a participarem. Agora, o governo já disse que vai chamar os revolucionários para enfrentar o que eles chamam de contra-revolucionários. Obviamente, isso é uma forma de dizer que essas pessoas vão ser reprimidas e o governo vai dizer que foi a população que espontaneamente fez isso. Já tem vários desaparecidos, né? É um regime opressor, ditatorial, que segue a linha da Stasi na Alemanha Oriental. Cada um pode ser um potencial agente do regime para denunciar, para entregar, dedurar o vizinho contra-revolucionário, né? Chama atenção, obviamente, a população desarmada, indo à rua com as mãos, né? Indo às ruas com pedras, contra uma tirania terrível, né? Então, se a população tivesse armas, talvez a história seria bem diferente. No ponto de vista de lideranças, Lacalle Pou, do Uruguai,
de direita e Bolsonaro, no Brasil de direita, se manifestaram veementemente contra o regime e a opressão e a favor do povo cubano, ao contrário de Obrador no México e de Fernandes, o poste de Kirchner na Argentina. A gente sabe o que aconteceria se fosse o PT no poder. O PT emitiu nota a favor do regime, assim como o MST, seu braço rural, né? E essa narrativa de que o problema é do embargo, que infelizmente muita imprensa brasileira comprou a valor de face, inclusive chama o ditador de presidente cubano, né? O presidente cubano culpa o embargo. Isso é uma narrativa de pura má-fé. Até porque vem dos mesmos que chamam globalização e livre mercado de exploração do capitalismo, do imperialismo estadunidense. Ora, tudo que os Estados Unidos fez é proibir algumas empresas americanas de praticar comércio com Cuba, e mesmo assim existe comércio. E várias empresas europeias, né, hotéis espanhóis, o Fidel Castro sempre aparecia com roupa Adidas, o Brasil, né, a Souza Cruz, vários países do mundo inteiro são livres para comercializar com Cuba, né? Então, a miséria cubana tem um único culpado: socialismo, assim como a Venezuela e assim como todo o país que caiu nas garras do socialismo, né? Ele só espalha miséria, opressão, escravidão e morte, né? Então, é igual em Cuba. Vamos tentar lutar para melhorar isso. Agora, o problema é que um povo sem arma, e aqui nos Estados Unidos, sem um apoiador de primeira ordem, como seria o Trump, é difícil imaginar que eles vão prosperar contra um regime desse. Vale lembrar uma coisa: a Covid, a pandemia, gerou uma crise econômica maior, porque cortou o turismo, que era o principal negócio, né, nessa ilha. Só que a ilha sempre viveu de mesada. Primeiro da União Soviética, depois da Venezuela e depois do Brasil. A Operação Mais Médicos servia para irrigar os cofres da ditadura. Com Bolsonaro, fechou o cofre e está dando nisso.